Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos falando sobre as riquezas insondáveis que há para aqueles que estão em Cristo, que são encontrados nele. Nós estamos falando sobre o cuidado de Cristo com a sua noiva. E nós falamos ontem sobre isso e hoje eu quero continuar falando que o noivo, ele nos alimenta e ele também cuida de nós. Jesus, quando ele realizou a nossa união, primeiramente com o seu corpo físico, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, este é o pão que nós devemos comer, pois ele é o pão da vida, que dá vida ao mundo, como diz João capítulo 6, versículo 33. Ele nos alimenta. Ele também derramou o seu sangue, a verdadeira bebida que tomamos, derramada e transfundida para o nosso corpo, sem a qual nós não temos vida espiritual. Sua definição, então, de nossa unidade com Ele deveria nos deixar de queixo caído. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que de mim se alimenta também viverá por minha causa, e quem comer este pão viverá para sempre. Este, como vimos ontem, é um mistério profundo. Sim, diante desse mistério, até os seus discípulos disseram: esta palavra é dura. Nossa única esperança de compreensão é que o Espírito, que é aquele que dá a vida, nos faça compreender. Nosso raciocínio natural não nos ajuda em nada. Mais uma vez, oramos com humildade para que o Senhor ilumine a nossa mente e nos dê entendimento ao nosso coração em relação a essas coisas maravilhosas. Jesus é o noivo. Nós somos a noiva. Ele nos alimenta e Ele cuida de nós. Nesse exato momento, Jesus está nos alimentando e cuidando de cada um de nós. Pelo seu Espírito, por meio de sua graça para a igreja. A palavra do Evangelho, a palavra pregada e os sacramentos, o pão. Como um marido fiel, ele jamais descuida do seu dever de prover tudo quanto a sua noiva precisa para ser a mulher gloriosa que ele deseja. Além disso, no cumprimento do seu papel de segundo Adão, Jesus deixou seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. Deixou seu pai quando deixou o trono do Pai no céu e deixou a sua mãe quando na cruz ele a entregou aos cuidados de João. Deixando seu pai e sua mãe, então ele se uniu à sua esposa, quando pelo sangue e pela água vertido do seu coração, a igreja nasceu. E lhe foi dada para que o Deus homem e sua esposa se tornassem um. Desde esse momento, ele se apegou a ela e jamais a abandonará. E como poderia, se somos um? Repetindo, Jesus é o segundo Adão e nós somos a sua noiva, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Somos agora uma só carne com ele, não só por causa da encarnação, por ele ter assumido a nossa carne, mas também porque estamos casados com ele. Somos um com ele, assim como marido e mulher são um. Essa unidade, ela é espiritual.
É uma relação de aliança em que Ele se uniu a nós em uma união indissolúvel e eterna. Como diz 1 Coríntios 6,17, estamos unidos ao Senhor e nos tornamos um espírito só com Ele. Este relacionamento de aliança que temos com o nosso marido celestial não pode jamais ser rompido, pois isso seria o mesmo que separar o corpo humano de sua natureza de verbo. Ele fez votos de aliança, entrou em uma relação de vínculo conosco. Cristo, ele proferiu seus votos quando prometeu que nos desposaria e que o conheceríamos intimamente. Em essência, em seu momento mais sombrio lá no Getsêmani, quando pela força do seu amor e no poder do Espírito ele disse: seja feita a tua vontade. Ele estava olhando para nós e dizendo: sim, eu aceito. E junto com esse voto ele também nos deu fé para responder: sim, aceitamos o pedido dele. Os votos de casamento foram feitos, estamos unidos com ele para sempre. Paulo chega a dizer que nos unimos àquele que ressuscitou dentre os mortos. A nossa união com ele, embora não seja física, ela é real, pois resulta até na geração de filhos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Somos jurídica e organicamente um com ele pelo casamento, agora mesmo. O Senhor Jesus se propôs ter uma noiva e ele escolheu você individualmente para fazer parte da igreja de modo coletivo. Ele comprou a sua noiva e a tomou para si pagando um altíssimo preço. O Senhor Jesus e a sua noiva, a igreja, foram unidos pelo próprio Deus de maneira que já não somos dois, mas um. Ninguém, principalmente o homem fiel, Cristo Jesus, jamais nos separará. Ele nunca nos deixará e Ele nunca nos abandonará, como diz em Hebreus 13, capítulo 5. Nada pode nos separar do amor de Deus, do amor que Deus tem por cada um de nós. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Ele nunca vai se divorciar de nós por ter descoberto alguma coisa vergonhosa em nós. Afinal, ele tinha conhecimento de todas as nossas indecências antes de se comprometer e se casar conosco. Além do mais, por causa de sua obra, ele nos embelezou de tal modo que toda a nossa degradação desapareceu. Jesus, ele nunca nos tratará traiçoeiramente, trocando-nos por alguém mais jovem, como os maridos de Israel fizeram, lá em Malaquias, capítulo 2, 14. Agora somos a esposa que Cristo tem como troféu. Quando João teve a sua visão dos céus, vislumbrou uma festa de casamento vindoura e o cordeiro com a sua noiva já preparada, como nos diz Apocalipse 19, versículo 7. João viu essa celebração como se ela tivesse ocorrido no tempo. Lembre-se de que no Oriente Médio Antigo uma promessa de matrimônio ou noivado era tão importante quanto a própria cerimônia de casamento. E foi por isso que José, a princípio, pensou em se divorciar ou deixar Maria por sua suposta infidelidade, embora eles ainda não fossem casados. Nós também estamos comprometidos com Cristo, e a mudança criada por esse noivado em nosso estado civil é tão séria quanto se já tivesse ocorrido o casamento propriamente dito. Este é o grau, amados, de certeza que nós podemos ter do compromisso que Cristo tem conosco. Aos olhos de Deus, o nosso casamento já aconteceu. Amados, amanhã nós vamos dar continuidade falando sobre o amor sincero e transparente do noivo por sua noiva e sua fidelidade. Hoje nós meditamos sobre isso
Cristo, nosso noivo, nos alimenta e Ele cuida de nós. Que você esteja sobre os cuidados do teu noivo, do que a igreja amada do Senhor, comprada, remida, lavada com o sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe você, Igreja do Senhor, em nome de Jesus. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe. Até lá!